Capítulo 23. Selena olhou para o chão. Conhecia aquelas pedras pontiagudas e cinzentas. Sabia como se esfarelavam sob os pés, como cheiravam após a chuva, como poderiam facilmente cortar sua pele quando fosse jogada ao chão. As pedras se estendiam por quilômetros, erguendo-se em montanhas afiadas como dentes que perfuravam o céu nublado. Exposta ao vento gélido, tinha poucas roupas para protegê-la das lufadas cortantes. Quando ela tocou os retalhos sujos, o seu estômago subiu até a garganta. O que havia acontecido? Selena deu meia volta, os grilhões tilintando, e observou o deserto ensolarado que era Endover. Havia falhado e sido enviada de volta para lá. Não havia chances de escapar. Experimentara a liberdade, chegara tão perto e então... Selena gritou quando uma dor insuportável irradiou em suas costas, anunciada pelo estalar do chicote. Ela caiu no chão, e as pedras cortaram seus joelhos nus. Levante-se! Gritou alguém. Lágrimas queimavam seus olhos e o chicote estalou quando foi erguido mais uma vez. Selena seria morta dessa vez. Morreria com a dor. O chicote desceu, partindo o osso, reverberando pelo corpo da assassina e fazendo com que tudo desabasse e explodisse em agonia, transformando o corpo dela em um cemitério, em algo morto. Os olhos de Selena se abriram. Ela ofegava. Você está? Disse alguém ao lado dela e Selena se virou. Onde ela estava? Isso foi um sonho, disse Cale. Selena o encarou. Então olhou ao redor do quarto e passou uma das mãos pelos cabelos. Forte da fenda. Era onde ela estava, no castelo de vidro. Não, no castelo de pedra abaixo dele. Ela estava suada e o suor das costas parecia desconfortavelmente sangue. Ela se sentiu tonta, enojada, pequena, grande demais ao mesmo tempo. Embora as janelas estivessem fechadas, uma corrente de ar esquisita, vinda de algum lugar no quarto, beijou seu rosto com um cheiro incomum de rosas. Selena, foi um sonho, falou novamente o capitão da guarda. Você estava gritando. Ele deu um sorriso trêmulo. Eu achei que você estivesse sendo assassinada. Selena esticou a mão para tocar as costas sob a camisola. Ela conseguia sentir as 3 cicatrizes, e algumas menores, mas nada novo. Eu estava sendo chicoteada. Selena balançou a cabeça para afastar a lembrança. O que você está fazendo aqui? Nem mesmo amanheceu. Ela cruzou os braços e corou levemente. O Samhain, eu não vou treinar com você hoje, mas eu queria saber se você planeja comparecer à cerimônia. Hoje é... o quê? Hoje é Samhain? Por que ninguém mencionou? Tem um banquete essa noite? Será que ela ficara tão envolvida com a competição que perdera a noção do tempo? Keio franziu a testa. É claro, mas você não está convidada. É claro. E vocês invocaram os mortos nesta noite assombrada ou acenderão uma fogueira com os seus companheiros? Eu não participo de tais besteiras supersticiosas. Cuidado, você é meu amigo cínico, avisou Selena levando uma das mãos para o alto. Os deuses e os mortos estão mais próximos da terra hoje. Eles podem ouvir cada comentário maldoso que você faz. Keio revirou os olhos. É um feriado qualquer, para celebrar a chegada do inverno. As fogueiras apenas produzem cinzas para cobrir os campos. É como uma oferta aos deuses para mantê-los a salvo. Como um modo de fertilizá-los. Selena empurrou as cobertas para longe. Se é o que você diz, falou ela, enquanto se levantava para arrumar a camisola ensopada que fedia a suor. Keio riu com escárnio e seguiu a assassina conforme ela caminhava. Jamais a tomei por uma pessoa supersticiosa. Como isso se encaixa em sua carreira? Selena o encarou por cima dos ombros antes de caminhar até o banheiro, com Keio no seu encalço. Ela parou sobre o batente da porta. Você vai se juntar a mim? Disse a jovem e Keio enrijeceu, percebendo o erro. Ele bateu a porta em resposta. Selena o encontrou à espera na sala de jantar depois do banho, os cabelos pingando água no chão. Não tem o próprio café da manhã? Você ainda não me deu uma resposta. Uma resposta a quê? Selena se sentou do outro lado da mesa e serviu mingau dentro de uma tigela. Só era preciso uma colherada. Não, 3 colheradas de açúcar e um pouco de creme quente e... Você vai ao templo? Eu tenho permissão para ir ao templo, mas não tenho permissão de ir ao banquete? E ela comeu uma colherada do mingau.
Práticas religiosas não deveriam ser negadas a ninguém. E o banquete é? O banquete é um espetáculo de frescuras. Ah, eu entendo. Selena engoliu mais uma colherada. Ah, como ela amava mingau. Mas talvez precisasse de mais uma colher de açúcar. Bem, você vai? Precisamos sair em breve se você for. Não, disse ela com a comida na boca. Para alguém tão supersticioso, você arrisca irritar os deuses ao faltar? Eu achei que uma assassina fosse se interessar mais pelo Dia dos Mortos. Selena fez uma careta e continuou comendo. Eu pratico do meu próprio modo. Talvez eu faça um sacrifício ou dois por conta própria. E Kayle se levantou, dando um tapinha na espada. Cuide-se enquanto eu estiver fora. Não se incomode em se vestir de modo muito elaborado. Não estarei, mas Brulo me disse que você vai treinar essa tarde. Tem uma prova amanhã. De novo? Nós não tivemos uma 3 dias atrás? Reclamou a jovem. A última prova foi uma de lançamento de dardos enquanto montavam a cavalo, e um ponto do punho de Selena ainda estava sensível. Mas Kayle não disse mais nada, e os aposentos dela ficaram silenciosos. Embora tivesse tentado esquecer, o som do chicote ainda estalava em seus ouvidos. Feliz porque a cerimônia tinha finalmente acabado, Dorian Havillard caminhava sozinho pela propriedade do castelo. Religião não o convencia, nem emocionava, e depois de horas sentado em um banco, murmurando oração após oração, ele estava precisando desesperadamente de ar fresco e de solidão. O príncipe suspirou entre os dentes trincados, esfregando um pouco da têmpora, e se dirigiu ao jardim. Ele passou por um aglomerado de jovens. Cada uma fez uma reverência e deu um risinho atrás do leque. Dorian lançou um breve aceno de cabeça para elas ao passar. A mãe dele usara a cerimônia como uma chance de indicar a todas as moças ao filho Dorian que o filho Dorian passara o tempo todo tentando não gritar a plenos pulmões. O príncipe virou em uma cerca viva e quase se chocou com uma figura que vestia veludo azul esverdeado. Era da cor do lago da montanha. Aquele tom como o de uma gema sem nome. Sem falar que o vestido estava cerca de 100 anos desatualizado. O olhar dele se ergueu até o rosto da figura e Dorian sorriu. Olá, Lady Lilian, disse o príncipe, e fez uma reverência. Então se virou para as duas companheiras da moça, Princesa Nehemia e Capitão Westphal. Dorian olhou mais uma vez para o vestido da assassina. As dobras de tecido como as águas correntes do rio eram bem atraentes. Você parece festiva. E Selena baixou as sobrancelhas. Os criados de Lady Lilian estavam na cerimônia quando ela se vestiu, disse Kayle. Não havia mais nada para ela usar. É claro que os consoletes requeriam assistência para vestir e tirar os vestidos. Era um labirinto de presilhas e laços secretos. Minhas desculpas, meu senhor príncipe, falou Selena. Os olhos dela brilharam de raiva e as bochechas ficaram coradas. Eu sinto muitíssimas por minhas roupas não serem do seu gosto. Não, não, disse Dorian rapidamente, olhando para os pés de Selena. Estavam calçados em sapatos vermelhos, vermelhos como as frutas de inverno que começavam a surgir nos arbustos. Você está muito bonita, só um pouco deslocada? Séculos deslocada, na verdade. Selena lançou ao príncipe um olhar exasperado. Ele se virou para Nehemia. Perdoe-me, falou Dorian, em seu melhor Eowyn, que não era nada impressionante. Como você está? Os olhos da princesa brilharam com diversão diante do Eowyn tosco do príncipe, mas ela assentiu em reconhecimento. Estou bem, Vossa Alteza, respondeu Nehemia na língua de Dorian. A atenção dele se voltou para os 2 guardas da princesa, os quais espreitavam as sombras próximas. Aguardando, observando, o sangue de Dorian latejou nas veias. Há semanas, o Duque Perrington insistia na ideia de levar mais forças para Eowyn, para esmagar os rebeldes com tanta eficiência que não ousariam desafiar o domínio de Adarlan novamente. No dia anterior, o Duque apresentara um plano. Deslocaria mais legiões e manteriam Nehemia no castelo para desencorajar qualquer retaliação dos rebeldes. Não muito disposto a acrescentar sequestro ao repertório de habilidades, Dorian passara horas discutindo contra tal estratégia, embora alguns integrantes do conselho também tivessem expressado sua reprovação. A maioria parecia pensar que a tática do Duque seria bem sucedida. Mesmo assim, Dorian convencera-os a recuar, até que seu pai retornasse.
Isso lhe daria mais tempo para mudar a opinião de alguns dos apoiadores do Duque. Agora, diante de Nehemia, Dória rapidamente desviou o olhar da princesa. Se ele fosse outra pessoa que não o príncipe herdeiro, avisaria a princesa de Eowyn. Mas se Nehemia partisse antes do previsto, o duque saberia quem a havia informado e contaria ao rei. As coisas já estavam bastante ruins com Dorian e o rei, e o príncipe não precisava ser taxado de simpatizante de rebeldes. Você vai ao banquete essa noite? Perguntou Dorian à princesa, obrigando-se a olhar para ela e manter as feições do rosto naturais. Nehemia olhou para Celaena. Você vai? E Celaena deu a ela um sorriso que só significava problemas. Infelizmente eu tenho outro plano, não é, Vossa Alteza? A assassina não se incomodou em esconder a irritação subsequente. Kael tossiu, repentinamente muito interessado nas frutinhas da sebe. Dorian estava por conta própria. Não me culpe, falou o príncipe com suavidade. Você aceitou o convite para aquela festa em Forte da Fenda há semanas. Os olhos de Celaena pareceram confusos, mas Dorian não cederia. Ele não podia levá-la ao banquete, não com tantos assistindo. Haveriam perguntas demais, pessoas demais. Vigiá-la seria difícil. Então Nehemia franziu a testa na direção de Celaena. Então você não vai? Não, mas eu tenho certeza que você se divertirá bastante, respondeu Celaena. Então passou a falar em Eowyn e disse outra coisa. O Eowyn de Dorian era competente o bastante para compreender que a ideia geral do que ela dissera fora: Sua Alteza com certeza sabe divertir as mulheres. Nehemia gargalhou e o rosto de Dorian ficou quente. As duas formavam um par incrível, pelos deuses. Bem, nós somos muito importantes e estamos muito ocupadas, disse Celaena a ele, e deu o braço até a princesa. Talvez permitir que as duas fossem amigas fosse uma ideia horrorosa e perigosa. Então precisamos ir. Um bom dia para você, Vossa Alteza. Celaena fez uma reverência e as gemas vermelhas e azuis do seu cinto reluziram sobre o sol. Ela olhou por cima do ombro e fez uma careta para Dorian enquanto levava a princesa para o jardim. Dorian encarou Kael. Obrigado por sua ajuda? E o capitão deu um tapinha no ombro do príncipe. Você acha que foi ruim? Deveria vê-la quando se empenha. Com isso, o capitão seguiu as mulheres. Dorian queria gritar, arrancar os cabelos. Ele gostara de ver Celaena naquela noite. Gostara imensamente. Mas durante as últimas semanas ele ficara ocupado com reuniões do conselho e com a corte, e não pudera visitá-la. Não fosse pelo banquete, visitaria a assassina novamente. Não quisera irritá-la com um comentário sobre o vestido, embora fosse ultrapassado. Nem soubera que ela ficaria tão chateada por não ter sido convidada para o evento, mas... Dorian fez uma expressão de irritação e caminhou até os canis. Celaena sorriu consigo mesma e passou um dos dedos por uma bainha perfeitamente costurada. Ela achava o vestido lindo, festivo, de fato. Não, não, Vossa Alteza, dizia Kael para Nehemia devagar o bastante para que ela pudesse entender. Eu não sou um soldado, eu sou um guarda. Não tem diferença, replicou a princesa, o sotaque pesado e um pouco difícil. Mesmo assim, Kael entendeu bastante para bufar, e Celaena mal conseguia controlar a alegria. Conseguiu ver Nehemia bastante nas últimas 2 semanas. Na maior parte, não somente para caminhadas rápidas e jantares, nos quais elas discutiam como tinha sido para Nehemia crescer em Eowyn, o que ela achava de Forte da Fenda e quem na corte conseguia irritá-la e a princesa naquele dia. O que, para a satisfação de Celaena, era feito normalmente, por todos. Eu não sou treinado para lutar em batalhas, respondeu Kael com os dentes trincados. Mas você mata a mando do seu rei. Seu rei. Nehemia podia não ser completamente versada na língua deles, mas era esperto bastante para entender o poder de dizer aquelas 2 palavras. Seu rei, não o dela. Embora Celaena pudesse ouvir Nehemia reclamando do rei de Adarlan durante horas, estavam em um jardim. Outras pessoas poderiam estar ouvindo. Um estremecimento passou pelo corpo de Celaena, e ela interrompeu antes que Nehemia pudesse dizer mais. Eu acho que é inútil discutir com ela, Kael, falou Celaena, cutucando o capitão da guarda com o cotovelo. Talvez não devesse ter dado o seu título a Teren. Você pode pedi-lo de volta? Evitaria muita confusão. Como você se lembra do nome do meu irmão? Celaena deu de ombros, sem entender muito bem o brilho nos olhos dele. Ué, você me disse. Por que eu não me lembraria?
Keio estava bonito naquele dia. Era o modo como os cabelos tocavam a pele, nos espaços minúsculos entre as mechas, no modo como caíam sobre a sobrancelha dele. Eu acho que vai se divertir no banquete sem a minha presença lá, quero dizer, falou Selena chateada. E ele riu com escárnio. Você está chateada porque vai perdê-lo? Não, respondeu a assassina, e jogou os cabelos sobre um dos ombros. Mas, bem, é uma festa. E todos amam festas. Eu devo levar-lhe uma lembrancinha das festividades? Somente se consistia em uma porção generosa de cordeiro assado. O ar estava claro e limpo ao redor deles. O banquete não é tão animador assim, apaziguou Keio. É igual a qualquer jantar. Eu posso assegurar-lhe de que o cordeiro estará seco e duro. Como meu amigo, você deveria me levar ou me fazer companhia. Amigo? Perguntou ele. E Selena corou. Bem, acompanhante emburrado? É uma descrição melhor, talvez, ou colega relutante, se você preferir. Para a surpresa da jovem, ele sorriu. A princesa agarrou a mão de Selena. Você me ensinará, disse ela em Eywe, a falar melhor a sua língua e me ensinará a escrever e a ler melhor do que eu faço agora. Assim, eu não terei de sofrer com aqueles velhos terrivelmente chatos a quem eles chamam de tutores. Selena começou a falar na língua comum e então se encolheu. Ela se sentia culpada por deixar Nehemia de fora da conversa por tanto tempo. Se a princesa fosse fluente nas duas línguas, seria muito, muito divertido. Mas convencer Keio a deixá-la ver Nehemia era sempre uma chateação, pois o capitão insistia em estar junto para observar. Ele jamais concordaria em assistir às aulas. Eu não sei como ensiná-la minha língua de maneira apropriada, mentiu Selena. Besteira, falou Nehemia. Você me ensinará. Depois do que quer que você faça com esse aí. Durante 1 hora, todos os dias, antes do jantar. Nehemia ergueu o queixo de modo que sugeriria que recusar não era uma opção. Selena engoliu em seco e fez o melhor que pôde para parecer agradável quando se virou para Keio, que observava as duas com as sobrancelhas erguidas. Ela quer que eu ensine ela todos os dias antes do jantar. Eu creio que não seja possível, respondeu o capitão, e Selena traduziu. Nehemia lançou a Keio um olhar desencorajador, o qual costumava fazer as pessoas começarem a suar. Por que não? E ela voltou a falar em Eywe. Lady Lilian é mais inteligente do que a maioria das pessoas nesse castelo. Keio, ainda bem, entendeu a ideia geral. Não acho que... Eu não sou a princesa de Eywe? Interrompeu Nehemia na língua comum. Vossa Alteza, começou Keio, mas Selena o silenciou com um gesto de mão. Estavam se aproximando do relógio da torre, sombrio e ameaçador como sempre. Mas, ajoelhado diante do monumento, estava Ken. A cabeça dele estava inclinada e o competidor se concentrava em algo no chão. Ao ouvir as passadas do grupo, a cabeça de Ken se ergueu. Ele abriu um sorriso largo e ficou de pé. Estava com as mãos cobertas de terra, mas antes que Selena pudesse observá-lo melhor ou analisar o comportamento esquisito, o campeão assentiu para Keio e saiu andando para trás da torre. Que brutamontes nojento, disse Selena com um suspiro, ainda olhando na direção de que Ken desaparecera. Quem é ele? Perguntou Nehemia em Eywe. É um soldado do exército do rei, falou Selena, embora agora ele sirva ao Duque Perrington. Nehemia olhou para Ken e seus olhos castanhos se semicerraram. Algo a respeito dele me faz querer acertá-lo no rosto. E Selena gargalhou. Que bom então que eu não sou a única. Keio não disse nada quando começou a andar de novo. Selena e Nehemia seguiram atrás do capitão. E quando atravessaram um pequeno pátio no qual se erguia o relógio da torre, Selena olhou para o lugar em que Ken estivera ajoelhado. Ele havia cavado a terra alojada nos sulcos da marca esquisita na pedra, tornando um símbolo mais visível. O que você acha que é isso? Perguntou Selena à princesa, e apontou para a marca na pedra. E por que quem estava aqui limpando isso? A marca de Wyrd, respondeu a princesa, proferindo o nome na língua de Selena. As sobrancelhas da assassina se ergueram. Era apenas um triângulo dentro de um círculo. Você consegue ler esses símbolos? Perguntou ela. Marca de Wyrd? Que estranho. Não, respondeu Nehemia rapidamente. São parte de uma religião antiga que morreu faz muito tempo. Que religião? Perguntou Selena.
Olhe, tem outra aqui. E ela apontou para outra marca. A poucos metros de distância, era uma linha vertical com uma seta invertida que se estendia para cima a partir do meio. Você deveria deixar isso de lado, disse Nehemia bruscamente, e Selena piscou. Tais coisas foram esquecidas por um motivo. Do que é que vocês estão falando? Perguntou Cale, e Selena explicou a ideia geral da conversa. Quando terminou, o capitão comprimiu o lábio, mas não disse nada. O grupo continuou, e Selena viu outra marca. Era de uma forma estranha, um pequeno losango com duas pontas invertidas que se projetavam do lado oposto. Os vértices do topo e da base do losango pareciam ser semicêntricos, perfeitos. Será que o rei os havia mandado entalhar quando construiu a torre do relógio? Ou seriam de antes disso? Nehemia olhava para a testa de Selena e a assassina perguntou. Tem sujeira no meu rosto? Não, respondeu Nehemia, um pouco distante, franzindo as sobrancelhas enquanto estudava as de Selena. A princesa, de súbito, encarou os olhos de Selena com uma ferocidade que fez a assassina se encolher levemente. Você não sabe nada sobre as marcas de Weird? O relógio da torre soou. Não, replicou Selena. Não sei nada sobre elas. Você está escondendo alguma coisa, falou a princesa, baixinho em Eywe, embora não em tom acusatório. Você é muito mais do que parece, não é, Lilian? Bem... Espero que seja mais do que uma dama da corte afetada, respondeu Selena com o maxilar, com o máximo de coragem que conseguiu reunir. Ela abriu um sorriso largo, esperando que Nehemia parasse de encará-la de modo tão estranho e parasse de olhar para as sobrancelhas dela. Você pode me ensinar a falar em eu e da sua maneira correta? Se você puder me ensinar a falar na sua língua ridícula, falou a princesa, embora alguma cautela ainda pairasse nos olhos dela. O que Nehemia vira? O que fizera agir daquela forma? Fechado, disse Selena com um sorriso fraco. Apenas não conte a ele. O capitão Westphal me deixara sozinha no meio da tarde. A 1 hora antes do jantar é perfeita. Então eu irei amanhã às 5 da tarde, replicou Nehemia. A princesa sorriu e começou a caminhar mais uma vez, um brilho surgindo em seus olhos castanhos. Selena não teve escolha a não ser segui-la. Capítulo 24. Selena estava deitada na cama, observando um facho de luz no chão. O luar enchia as fendas empoeiradas entre os azulejos de pedra e conferia a tudo um tom prata azulado, o que a fazia se sentir como se estivesse congelada em um momento eterno. Ela não temia a noite, embora achasse pouco reconfortante as horas escuras. Era apenas o momento em que dormia, o momento em que perseguia e matava, o momento em que as estrelas emergiam com beleza reluzente e faziam-se sentir maravilhosamente pequena e insignificante. Selena franziu a testa. Era apenas meia-noite e, embora tivesse outra prova no dia seguinte, ela não conseguia dormir. Os olhos da assassina estavam pesados demais para ler. Ela não tocava o piano por medo de outro encontro desconfortante e, certamente, não se divertiria imaginando como estava o banquete. Ainda vestia o vestido azul esmeralda. Tinha preguiça demais para se trocar. A jovem percorreu com os olhos o facho de luz até onde ele sumia, sob a parede coberta por uma tapeçaria. A tapeçaria era esquisita, velha, e não fora preservada com cuidado. Imagens de animais silvestres entre as árvores inclinadas pontuavam a grande extensão. Uma mulher, o único ser humano na tapeçaria, estava de pé perto do chão. Era de tamanho real e surpreendentemente linda. Embora tivesse cabelos prateados, o rosto da jovem e o vestido branco esvoaçante pareciam se mover ao luar. Selena se sentou na cama. A tapeçaria estava oscilando novamente. A assassina olhou para a janela. Estava muito bem fechada. A tapeçaria flutuava fracamente para fora, não para o lado. Seria possível? A pele de Selena se eriçou, e ela acendeu uma vela antes de se aproximar da parede. A tapeçaria parou de se mover. A assassina estendeu a mão até a ponta do tecido e o puxou para cima. Havia somente pedra, mas Selena empurrou para longe as dobras pesadas da obra de arte e as enfiou atrás de um baú para mantê-las afastadas. Uma fenda vertical se estendia até embaixo na parede, diferentemente do resto. E então outra, e a menos de 1 metro da primeira.
As reentranças emergiam a partir do chão e logo acima da cabeça de Selena. Elas se encontravam em uma porta. Selena pressionou o ombro no azulejo de pedra. Ele cedeu um pouco e o coração dela acelerou. Selena empurrou de novo, a vela tremeluzindo em sua mão. A porta rangeu ao se mover levemente. Resmungando, Selena a empurrou e finalmente se abriu. Uma passagem escura se avultava diante dela. Uma brisa soprava nas profundezas escuras, puxando as mechas do cabelo de Selena para a frente do rosto. Ela sentia um calafrio na espinha. Por que o vento entrava? Principalmente quando havia soprado a tapeçaria para fora. Selena olhou para trás, para a cama cheia de livros que a assassina não leria naquela noite. Ela respirou fundo e avançou para dentro da passagem. A luz da vela revelou uma feita de pedra que estava coberta por uma áspera camada de poeira. Selena voltou para o quarto. Se ela iria explorar, precisaria de provisões. Era uma pena não ter uma espada ou uma adaga. Selena apoiou a vela. Também precisaria de uma tocha, ou pelo menos algumas velas sobressalentes. Embora pudesse estar acostumada com a escuridão, ela não era tolo bastante para confiar nela. Movendo-se pelo quarto, tremendo de agitação, Selena reuniu 2 novelos de lã da cesta de costura de Philippa, junto com 3 palitos de giz e uma faca improvisada. Ela enfiou 3 velas extras no bolso do manto, o qual ela havia amarrado com força ao redor do corpo. Novamente, ela ficou diante da passagem escura. Era terrivelmente escura e parecia que a chamava. A brisa soprou na passagem mais uma vez. Selena empurrou uma cadeira contra a porta. Não adiantaria de nada se ela fechasse atrás da jovem e deixasse trancada para sempre. A assassina amarrou um fio de lã nas costas da cadeira, deu 5 nós e então segurou o novelo na mão. Caso se perdesse, aquilo a levaria de volta. Selena dobrou cuidadosamente a tapeçaria sob a porta, para o caso de alguém aparecer. Ao caminhar pela passagem, ela descobriu que era fria, mas seca. Teias de aranha pendiam de toda parte e não haviam janelas. Apenas uma escadaria muito longa que descia para muito além da luz da vela. Selena ficou tensa quando ela desceu, esperando por um único som que a enviaria correndo de volta para os aposentos. Mas estava silencioso. Silenciosa e morta, completamente esquecida. Selena segurou a vela afastada e o manto se arrastando atrás dela, deixando uma trilha limpa de escamas cobertas de poeira. Minutos se passaram e ela verificou a parede em busca de entalhes ou marcas. Não viu nada. Seria apenas uma passagem para criados esquecida? A assassina percebeu que estava um pouco desapontada. A base das escadas surgiu logo e Selena parou diante de 3 portais igualmente escuros e imponentes. Onde ela estava? Tinha dificuldade de imaginar que tal espaço pudesse ser esquecido em um castelo tão cheio, mas o chão estava coberto de poeira, nem mesmo um traço de pegada. Porque sabia como a história sempre terminava, Selena ergueu a vela até o arco acima dos portais, em busca de qualquer escritura que dissesse respeito à morte certa que ela encontraria se entrasse em um dos portais específicos. A assassina avaliou o novelo de lã na mão. Era pouco mais do que um montinho de lã no momento. Selena apoiou a vela no chão e amarrou outro novelo à ponta da lã. Talvez devesse ter levado mais um. Bem, pelo menos ainda tinha o giz. Selena escolheu a porta do meio, somente porque ela estava mais próxima, e do outro lado a escadaria continuava para baixo. Na verdade, ia tanto para baixo que a jovem se perguntou se estava sob o castelo. A passagem ficou bastante úmida e bastante fria, e a vela que carregava tremeluzia sob a umidade. Havia muitos arcos agora, mas Selena optou por seguir em frente. Na direção da umidade que crescia a cada centímetro, a água escorria pelas paredes, e as pedras ficaram escorregadias com qualquer que fosse o fungo que crescera ao longo dos séculos. Os sapatos de veludo vermelho pareciam lisos e finos contra a umidade da câmara. Ela teria considerado voltar se não fosse pelos sons que aumentavam. Era água corrente. Devagar, na verdade. Conforme caminhava, a passagem ficava mais clara. Não era a luz de uma meia vela, mas a luz tênue e branca do lado de fora, a luz da lua. O novelo de lã acabou, e Selena deixou-o no chão. Não havia mais curvas para marcar. Ela sabia o que era aquilo, ou melhor,
Ela não estava esperando que fosse de fato o que ela acreditava ser. Selena se apressou pelo caminho. Escorregou 2 vezes. O seu coração batia tão alto que ela achou que os seus ouvidos estourariam. Um arco surgiu e além dele, Selena encontrou o esgoto que corria, fluindo diretamente para fora do castelo. Tinha um cheiro desagradável, no mínimo. Ela ficou de pé ao lado, examinando o portão aberto para o córrego amplo, que sem dúvida desaguava no mar ou no Avery. Não havia vigias, nenhuma fechadura, exceto pela cerca de ferro que pairava acima da superfície da água, erguida o suficiente para permitir que o lixo passasse. 4 pequenos barcos estavam amarrados em cada margem, e haviam diversas outras portas, algumas de madeira, algumas de ferro, que levavam àquela saída. Era provavelmente uma rota de escape para o rei, embora de acordo com as condições semi-apodrecidas de alguns dos barcos, Selena se perguntou se ele sabia que elas existiam. A assassina caminhou até a cerca de ferro e passou a mão por um dos espaços. O ar da noite estava frio, mas não congelante. Árvores avultadas logo além do córrego. Ela não devia estar nos fundos do castelo. Na lateral que dava para o mar, talvez? Haveria algum vigia do lado de fora? Selena encontrou uma pedra no chão, um pedaço do teto que havia caído, e a atirou na água além do portão. Nenhum ruído de armadura se mexendo, nenhum resmungo ou xingamento. Ela observou o outro lado. Havia uma alavanca que erguia o portão para os barcos. Selena apoiou a vela no chão, removeu o manto e apoiou um dos pés no portão, então o outro. Seria tão fácil erguer o portão. Ela se sentia inconsequente e selvagem. O que ela estava fazendo em um palácio? Por que ela, a assassina de Adarlan, estava participando de uma competição absurda para provar que ela era a melhor? Ela era a melhor. Estavam sem dúvidas bebendo agora, todos eles. Selena podia pegar um dos barcos menores, antigos e desaparecer na noite. Ela começou a descer o portão. Precisava do manto. Eram todos tolos, se achavam que podiam dominá-la. Os pés da assassina escorregaram em uma fresta cheia de lodo, e Selena mal conteve o grito quando se agarrou às beiras de ferro, xingando ao bater os joelhos no portão. Agarrada à grade, ela fechou os olhos. Era apenas água. Selena se tranquilizou. Permitiu que os pés encontrassem apoio novamente. A luz estava quase ofuscante, tão brilhante que ela mal podia ver as estrelas. Ela sabia que podia escapar facilmente, e que seria tolice fazer isso. O rei a encontraria, de alguma forma, e Kael cairia em desgraça e seria deposto. E a princesa Nehemia ficaria sozinha na companhia dos babacas e, bem... Selena esticou as costas. O queixo se levantou. Ela não fugiria deles como se ela fosse uma criminosa comum. Ela os enfrentaria. Enfrentaria o rei e conquistaria a liberdade de um modo honroso. E por que não tirar vantagem da comida e do treinamento de graça por mais algum tempo? Sem falar que precisaria estocar provisões para a fuga, o que poderia levar semanas. Por que a pressa? Selena voltou para a margem de onde ela veio e pegou o manto. Ela venceria, e depois de vencer, se ela quisesse escapar da servidão do rei, bem, agora ela tinha uma rota. Mesmo assim, a assassina teve dificuldade para sair da câmara. Estava contente pelo silêncio da passagem conforme ela subia. As pernas queimavam por conta de tantos degraus. Era a coisa certa a fazer, ela pensou. Selena logo se viu diante dos outros 2 portais. Que outras decepções encontraria nele? Havia perdido o interesse, mas a brisa soprou de novo e tão forte na direção do arco, mais à direita, que Selena deu um passo na direção dele. Os pelos do seu braço se arrepiaram quando a jovem viu a chama da vela se curvar para frente, apontando para a escuridão que parecia mais forte do que em todo o resto. Sussurros se entremearam à brisa, falando com ela em línguas esquecidas. Selena estremeceu e decidiu ir na direção oposta, pegar o portal da esquerda. Ela seguiu os sussurros do dia de Sanhuin. Só poderiam levar a problemas. Apesar da brisa, a passagem era quente. A cada passo acima da escadaria ondulante, os sussurros desapareciam. Para cima e para cima. A respiração pesada e os passos ruidosos de Selena eram os únicos sons. Não havia passagens curvas depois que a jovem chegou ao topo de um corredor reto que parecia se estender para sempre. Ela o seguiu, os pés já cansados. Depois de algum tempo, Selena ficou surpresa ao ouvir música.
Na verdade, era o som de uma grande festa. Tinha uma luz dourada à frente, que entrava por uma porta ou por uma janela. Selena virou em um canto e subiu um pequeno lance de degraus que levava a um corredor significativamente menor. Na verdade, o teto era tão baixo que Selena precisou se curvar conforme seguia na direção da luz. Não era uma porta nem uma janela, mas uma fenda de bronze. Selena piscou diante da luz quando olhou de cima para o banquete no salão principal. Seriam aqueles túneis para espionagem? Ela franziu a testa com o que viu. Mais de 100 pessoas comendo, cantando, dançando. E lá estavam Cale, sentado ao lado de um velho, conversando e gargalhando. A felicidade do capitão fez o rosto de Selena corar, e ela apoiou a vela no chão. Olhou para a outra ponta do enorme salão, e havia algumas outras fendas logo abaixo do teto, embora a assassina não conseguisse ver com os olhos semicerrados, nada além do metal ornamentado. Selena desviou o olhar para os dançarinos. Entre eles estavam alguns dos campeões, vestidos em roupas finas, mas não o suficiente para esconder a dança sofrível. Knox, que agora havia se tornado seu parceiro de luta e treino, dançava também. Talvez de uma forma um pouco mais elegante do que os outros, embora Selena mesmo assim sentisse pena das damas que dançavam com ele. Mas os outros campeões tiveram permissão de comparecer? Selena se agarrou à fenda e se pressionou. Pressionou o rosto para ver melhor. Certamente havia mais campeões sentados às mesas. Até mesmo Pelor, de rosto espinhento, estava sentado ao lado de Cale, um assassino moleque de 5ª categoria. Selena exibiu os dentes. Como eles ousaram negar um convite para ela ir ao banquete? A pressão em seu peito se amaziou apenas um pouco quando ela não viu o rosto de Ken entre os festejadores. Pelo menos o haviam mantido trancado em uma gaiola também. Selena viu o príncipe herdeiro dançando e rindo com uma loira qualquer. Ela queria odiá-lo por ter lhe negado o convite. Era a campeã dele, afinal de contas. Mas ela tinha dificuldade de deixar de encará-lo. Selena não desejava conversar com Dorian, mas apenas olhar para ele. Ver aquela graciosidade incomum e a gentileza nos olhos do príncipe que a fizera lhe contar sobre Sam. Embora pudesse ser um Havillard, ele era bem. Selena queria muito beijá-lo. A assassina fez uma careta quando a dança terminou, e o príncipe herdeiro beijou a mão da mulher loira. Selena se afastou da fenda. Ali acabava o corredor. Ela olhou de volta para o banquete e viu Cale se levantar da mesa, e começou a abrir caminho para fora do salão principal. E se fosse aos aposentos dela e não a encontrasse? Não havia prometido levar algo do banquete para Selena? Resmungando ao pensar em todos os degraus que agora precisaria subir, Selena pegou a vela e o novelo e correu na direção do conforto de tetos mais altos. Enrolando o novelo conforme ela seguia. Para baixo, ela correu, descendo os degraus de 2 em 2. Selena irrompeu pelos portais e disparou a escadaria acima até o quarto, a pequena luz aumentando a cada salto. Cale a jogaria nas masmorras se a encontrassem uma passagem secreta. Principalmente se a passagem secreta levava para fora do castelo. Selena estava suando quando chegou ao aposento. Ela chutou a cadeira para longe, fechou a porta, puxou a tapeçaria sobre ela e se atirou na cama. Depois de horas se divertindo no banquete, Dorian entrou nos aposentos de Selena, sem saber o que exatamente ele estava fazendo no quarto de uma assassina às 2 da manhã. A cabeça dele girava devido ao vinho, e estava tão cansado de tanto dançar que tinha quase certeza de que, caso se sentasse, ele dormiria. Os aposentos da jovem estavam silenciosos e escuros, e Dorian entreabriu a porta do quarto dela para olhar para o lado de dentro. Embora estivesse dormindo na cama, Selena ainda vestia aquele vestido esquisito. De alguma forma parecia muito mais adequado agora que ela estava jogada sobre os cobertores vermelhos. Os cabelos dourados de Selena estavam espalhados ao redor da cabeça, e um borrão rosado lhe cobria as bochechas. Um livro estava ao lado da assassina, aberto, e ainda esperando que ela virasse a página. Dorian permaneceu à porta, temeroso de que Selena acordasse caso ele desse mais um passo. Bela assassina. Nem mesmo se incomodaram em se mexer, mas não havia nada de assassina no rosto dela, nenhum traço de agressividade ou sede por sangue nas suas feições. O príncipe a conhecia de alguma forma, e sabia que ela não lhe faria mal. Fazia pouco sentido. Quando eles conversavam, por mais que as palavras de Selena fossem afiadas,
Ele se sentia à vontade, como se pudesse dizer qualquer coisa. E ela deveria sentir o mesmo, depois de ter lhe contado sobre Sam, quem quer que ele fosse. Então ali estava Dorian, no meio da noite. Ela flertara com ele, mas foi real? Então o príncipe ouviu um passo e viu Cale de pé do outro lado do saguão. O capitão caminhou até Dorian e agarrou o príncipe pelo braço. Dorian sabia que não deveria lutar enquanto o amigo o arrastava pelo saguão. Então os dois pararam diante da porta para o corredor. O que você está fazendo aqui? Ciciou Cale baixinho. O que você está fazendo aqui? Replicou Dorian, tentando manter a voz baixa. Era a melhor pergunta. Inclusive se Cale passava tanto tempo avisando-lhe sobre os perigos de se aproximar de Selena. O que ele estava fazendo ali no meio da noite? Por Weird, Dorian. Ela é uma assassina. Por favor, diga-me que você não esteve aqui antes. Eu nem mesmo quero uma explicação. Apenas saia, seu tolo inconsequente. Saia. Cale agarrou o príncipe pelo colarinho do casaco e Dorian poderia ter socado o amigo se não fosse rápido como um raio. Antes que percebesse, o príncipe foi atirado bruscamente no corredor e a porta se fechou e se trancou atrás dele. Dorian, por algum motivo, não dormiu bem naquela noite. Cale Westphal respirou fundo. O que ele estava fazendo ali? Tinha algum direito de tratar o príncipe herdeiro de Adarlan daquela forma quando ele mesmo estava agindo contra a razão? Não entendia a raiva que havia surgido quando ele viu Dorian de pé na porta. Ele não queria entender que tipo de raiva. Não era ciúme, mas algo além disso. Algo que transformava o amigo em outra pessoa, alguém que não conhecia. Cale tinha quase certeza de que Selena era virgem, mas será que Dorian sabia? Isso provavelmente o interessaria ainda mais. O capitão suspirou e abriu a porta com cuidado, encolhendo-se quando ela rangeu alto. Selena ainda estava com as roupas e, embora estivesse linda, isso não fazia nada para mascarar o potencial mortífero que jazia por baixo. Estava presente no maxilar forte da jovem, na curva da sobrancelha, na perfeita quietude na forma de Selena. Ela era uma lâmina afiada, feita pelo rei dos assassinos para o próprio lucro. Ela era um animal adormecido, um felino da montanha ou um dragão. E as marcas de poder da jovem estavam por toda parte. Cale balançou a cabeça e entrou no quarto. Ao som das passadas dele, Selena abriu um dos olhos. Não é de manhã, resmungou ela e rolou para o lado. Eu trouxe um presente para você. O capitão se sentia imensamente tolo e por um momento ele considerou sair correndo dos aposentos da jovem. Um presente? Repetiu Selena, virando-se para ele e piscando. Não é nada, eles estavam distribuindo na festa. Apenas me dê sua mão. Era uma mentira, em parte. Eles distribuíram lembrancinhas às mulheres da nobreza, como brindes, mas Cale pegou uma das cestas quando foram distribuídas. A maioria das mulheres jamais as usaria. Seriam jogadas fora ou dadas às criadas preferidas. Deixe-me ver. Selena estendeu um braço, de forma preguiçosa. Cale vasculhou os bolsos e pegou o presente. Aqui. Ele colocou na palma da mão de Selena. Ela o examinou com um sorriso sonolento. Um anel. Selena colocou no dedo. Que lindo! Era simples, feito de prata. O único ornamento consistia na ametista do tamanho de uma unha incrustada no centro da joia. A superfície da pedra era lisa e redonda, e reluzia para a assassina como um olho roxo. Obrigada, disse ela com as pálpebras se fechando. Você está de vestido, Selena. A vermelhidão nas bochechas de Cale não queria sumir. Eu trocarei em um momento. O capitão sabia que ela não se trocaria. Eu só preciso descansar. E então ela estava dormindo. Uma das mãos sob o seio e o anel acima do coração. Com um suspiro desconcertante, o capitão pegou um cobertor no sofá próximo e o jogou sobre a jovem. Ele ficou tentado a retirar o anel do dedo dela, mas, bem, havia algo pacífico a respeito da assassina. Esfregando o pescoço, o rosto ainda queimando, Cale saiu dos aposentos de Selena, imaginando como, exatamente, explicaria aquilo a Dorian no dia seguinte. Capítulo 25. Selena sonhou. Ela estava caminhando pela longa passagem secreta de novo. Não tinha uma vela nem um novelo de lã para guiá-la. Tinha escolhido o portal da direita, pois os outros dois estavam úmidos e pouco acolhedores.
e aquele parecia ser aconchegante e agradável, e o cheiro não era o cheiro de orvalho, mas de rosas. A passagem serpenteava e girava, e Selena se viu descendo um lance estreito de escadas, por algum motivo que ela não conseguia discernir. Ela evitava roçar contra as pedras. A escadaria girava para baixo, dando voltas e mais voltas, e a assassina seguiu o cheiro de rosas sempre que outra porta surgia. Assim que ela se cansou do caminho, tanto, chegou à base de um lance de escada e parou. Estava diante de uma antiga porta de madeira. Uma aldraba de bronze, em formato de caveira, estava no centro da porta. Parecia estar sorrindo, e Selena esperou que aquela brisa horrível, ou até que ela ouvisse alguém gritar, ou que ficasse frio e úmido. Mas ainda estava acolhedor, e ainda tinha um cheiro delicioso. Então a assassina, com um pouco de coragem, abriu a maçaneta. Sem um ruído, a porta se abriu. Selena esperava encontrar um quarto escuro e aquecido, mas ela deu de cara com algo bem diferente. Um facho de luar irrompia por um pequeno buraco no teto e recaía sobre o rosto de uma linda estátua de mármore que jazia sobre as placas de pedra. Não, não era uma estátua, era um sarcófago, era uma tumba. Árvores invadiram o teto de pedra e se estendiam acima da figura feminina. Um segundo sarcófago fora colocado ao lado da mulher. Ele retratava um homem, porque o rosto da mulher estava banhado de luar e o do homem na escuridão. Ele era bonito, com barba curta, semblante amplo e suave, e nariz reto e determinado. O homem segurava uma espada de pedra entre as mãos. O punho da arma repousava sobre o peito dele. Selena perdeu o fôlego. Havia uma coroa sobre a cabeça do homem. A mulher também usava uma coroa. Não era algo brega e enorme, mas um vértice fino com uma gema azul incrustada no centro. A única joia da estátua. Os cabelos da mulher, longos e ondulados, cascateavam ao redor da cabeça e caíam na lateral da tampa do sarcófago de modo tão vívido que Selena poderia ter jurado que era real. O luar se projetou sobre o rosto da figura, e a mão de Selena tremeu quando a assassina esticou e tocou a bochecha lisa da jovem. Estava fria e dura, como uma estátua deve ser. Que rainha você foi? Selena falou, em uma voz alta, reverberando as palavras pela câmara silenciosa. Ela passou uma das mãos sobre os lábios e então sobre as sobrancelhas. Os olhos de Selena se semicerraram. Havia uma marca sutil gravada na superfície, praticamente invisível aos olhos. A jovem percebeu a marca com o dedo. Em uma outra vez, depois de notar que o luar deveria estar clareando o entalhe, Selena sombreou o local com a mão. Um losango perfurado por duas flechas nas laterais, como uma linha vertical no meio. Era uma marca de Weird, a que vira mais cedo. Selena recuou diante do sarcófago, sentindo frio de repente. Aquele era um lugar proibido. A assassina tropeçou em alguma coisa e, enquanto cambaleava, ela reparou no chão. Ficou boquiaberta. Estava coberto de estrelas, entalhes protuberantes que espelhavam o céu noturno, e o teto retratava a terra. Por que elas estavam invertidos? Ela olhou para as paredes e levou uma das mãos até o coração. Inúmeras marcas de Weird estavam desenhadas na superfície. Eram aspirais e arabescos, linhas e quadrados. As marcas de Weird menores formavam outras maiores, e as maiores formavam uma ainda maior, até que parecesse que o cômodo inteiro significava algo que Selena não poderia de jeito nenhum entender. A jovem olhou para os caixões de pedra. Havia algo escrito aos pés da rainha. Selena se inclinou na direção da figura feminina. Ali, em letras de pedra, ela poderia ler: "Ah, fenda no tempo." Fazia pouco sentido. Devia ter sido governantes importantes e imensamente antigos, mas... Selena se aproximou da cabeça. Mais uma vez. Havia algo tranquilizador e familiar, respeitoso no rosto da rainha. Algo que lembrava Selena do cheiro de rosas, mas ainda havia algo deslocado em relação a ela, algo esquisito. A jovem quase gritou quando as viu. As orelhas pontiagudas e arqueadas, as orelhas do povo feérico, os imortais. Mas nenhum feérico se casara com um Ravillard há quase 1000 anos. E existira somente uma, e era da linhagem mista. Se aquilo fosse verdade, se ela fosse feérica ou meio feérica, então ela era
Ela era... Selena cambaleou, afastando-se da mulher, e se chocou contra a parede. Uma camada de poeira voou no ar ao redor da assassina. E então aquele homem era Gavin, o primeiro rei de Adarlan. E aquela era Helena, a primeira princesa de Terrassen, filha de Brannon, e mulher e rainha de Gavin. O coração de Selena batia tão violentamente que ela se sentiu enjoada. Mas não conseguia fazer os pés se moverem. Não deveria ter entrado naquela tumba. Não deveria ter se aventurado nos lugares sagrados dos mortos, se eles estavam tão manchada e maculada pelos seus crimes. Então algo a perseguiria, assombraria e torturaria por ter perturbado a paz deles. Mas por que a tumba dos dois estava tão negligenciada? Por que ninguém foi honrar os mortos naquele dia? Por que não haviam flores sobre a cabeça de Helena? Por que Helena Galatinius Ravillard estava esquecida? Contra a parede mais afastada da câmara havia pilhas de joias e armas. Uma espada era exibida com proeminência diante de uma armadura dourada. Selena conhecia aquela espada. Ela se diferenciou do tesouro. Era a espada lendária de Gavin, a espada que empunhara nas guerras ferozes que quase haviam dividido o continente. A espada que derrotara o Senhor das Trevas, Elrond. Mesmo depois de 1000 anos, não estava enferrujada. Embora a magia pudesse ter desaparecido, parecia que o poder que forjara a lâmina ainda vivia. Damares, sussurrou a jovem, pronunciando o nome da espada. Você conhece história, falou uma voz feminina e branda, e Selena se sobressaltou, gritando ao tropeçar em uma lâmina e cair em um baú cheio de ouro. A voz gargalhou. Selena tentou agarrar uma adaga, um candelabro qualquer coisa, mas então ela viu a dona da voz e congelou. Era inacreditavelmente linda. Os cabelos prateados fluíam ao redor do seu rosto jovial, como um rio de luar. Os olhos da mulher eram de um azul cristalino e reluzente, e a pele dela era branca como alabastro, e as orelhas levemente pontiagudas. — Quem é você? Perguntou a assassina aos sussurros, sabendo a resposta, mas querendo ouvi-la. — Você sabe quem eu sou, respondeu Helena Ravillard. A aparência da rainha fora perfeitamente reproduzida no sarcófago. Selena não se moveu de onde ela havia caído. Dentro do baú, apesar de a coluna e as pernas estarem latejando. — Você é um fantasma? — Não exatamente, replicou a rainha Helena, ajudando Selena a se levantar do baú. A mão dela estava fria, mas era sólida. Eu não estou viva, mas o meu espírito, ele não assombra esse lugar. A rainha olhou para o teto e a sua expressão ficou séria. Eu arrisquei muito para vir aqui essa noite. Selena, apesar de não querer, deu um passo para trás. Você arriscou? Eu não posso ficar muito tempo. Nem você, disse a rainha. Que tipo de sonho absurdo era aquele? Estão distraídos agora, mas... Helena Ravillard olhou para o sarcófago do marido. A cabeça de Selena doeu. Gavin Ravillard estaria distraindo alguma coisa lá em cima? Quem precisa ser distraído? Os 8 guardiões. Você sabe de quem eu falo. Selena encarou a rainha inexpressiva, mas então entendeu. As gárgulas no relógio da torre? E a rainha assentiu. Elas vigiam o portal entre os nossos mundos. Nós conseguimos ganhar algum tempo e eu pude fugir. Helena segurou o braço de Selena. Para a surpresa da assassina, aquilo doeu. Você precisa ouvir o que eu disser. Nada é coincidência. Tudo tem um propósito. Você deveria vir para esse castelo, assim como deveria ser uma assassina, aprender as habilidades necessárias para sobreviver. O enjoo voltou. Selena esperava que a rainha não falasse do coração da assassina, que se recusava a se lembrar. Esperava que a rainha não mencionasse o que Selena passara tanto tempo esquecendo. Algo maligno vive nesse castelo. Algo pernicioso, o bastante para fazer com que as estrelas estremeçam. Essa malícia ecoa em todos os mundos. Continuou a rainha. Você deveria impedi-la. Esqueça suas amizades, esqueça suas dívidas e juramentos. Destrua essa coisa antes que seja tarde demais, antes que um portal tão grande seja aberto que seja impossível desfazer. A cabeça da rainha se virou, como se tivesse ouvido alguma coisa. Ah, não há tempo, disse Helena revirando os olhos. Você deve vencer essa competição e se tornar campeã do rei.
Você entende as súplicas do povo. Erília precisa de você como campeã do rei. Mas o quê? E a rainha levou a mão até o bolso. Não devem pegá-la aqui. Se pegarem, tudo estará perdido. Use isso. E Helena empurrou algo frio e metálico para a mão de Selena. Ele a protegerá do perigo. A rainha arrastou Selena até a porta. Você foi trazida para cá essa noite. Mas não por mim. Eu fui trazida para cá também. Alguém quer que você aprenda. Alguém quer que você veja. E a cabeça de Helena se virou para o lado quando um grunhido irrompeu no ar. Eles estão vindo, sussurrou ela. Mas eu não entendo. Eu não sou quem você pensa que eu sou. A rainha Helena apoiou a mão sobre os ombros de Selena e beijou-lhe a testa. Um coração corajoso é muito raro, disse ela com uma tranquilidade repentina. Deixe que ele a guie. E um grunhido distinto estremeceu as paredes e tornou o sangue de Selena gélido. Vá, disse a rainha empurrando Selena para o corredor. Corra! Sem precisar de mais encorajamento, a jovem subiu as escadas aos tropeços. Selena seguiu tão rápido que mal tinha ideia de para onde ela ia. Ouviu seus gritos abaixo e grunhidos, e o estômago de Selena subiu até a garganta conforme a jovem se impulsionava para cima. A iluminação dos aposentos surgiu, e conforme ela se aproximava, a assassina ouviu um grito fraco atrás de si, quase de percepção e raiva. Selena disparou para dentro do quarto e só viu a cama antes de tudo ficar escuro. Os olhos de Selena se abriram. Ela estava respirando, com dificuldade. Ainda usava o vestido, mas estava segura no quarto. Por que ela tinha uma tendência tão grande para sonhos estranhos e desagradáveis? E por que ela estava sem fôlego? Encontre e destrua a coisa maligna que espreita o castelo de fato. Selena se virou para o lado e teria caído no sono de novo com satisfação se não fosse pelo metal pressionando a palma de sua mão. Por favor, que seja o anel de Kael. Por favor, que seja o anel de Kael. Mas a assassina sabia que não era. Em sua mão havia um amuleto dourado, do tamanho de uma moeda, em uma corrente delicada. Selena lutou contra a vontade de gritar. Feitos de camadas entrelaçadas de metal, dentro da borda redonda do amuleto estavam 2 círculos sobrepostos, um sobre o outro. No espaço entre eles havia uma pequena gema azul, que dava ao centro de um amuleto a aparência de um olho. Uma linha cortava a coisa toda. Era lindo e esquisito e... Selena olhou para a tapeçaria e a porta estava entreaberta. A jovem saltou da cama e se atirou contra a parede com tanta força que seu ombro fez um ruído feio de estalo. Apesar da dor, Selena correu até a porta e a fechou bem. A última coisa que precisara era que o que quer que estivesse lá embaixo acabasse em seus aposentos, ou que Helena aparecesse de novo. Ofegante, Selena deu um passo para trás e analisou a tapeçaria. A figura da mulher se erguia de trás do baú de madeira. Com um sobressalto, percebeu que era Helena. A rainha estava de pé, exatamente onde ficava a porta. Que marcação inteligente! Selena colocou mais lenha na lareira e rapidamente vestiu uma camisola. Então ela foi para a cama, agarrada à faca improvisada. O amuleto estava onde o havia deixado. Ele vai protegê-la. E Selena olhou mais uma vez para a porta. Nenhum grito, nenhum grunhido, nada que indicasse o que acabara de acontecer. E mesmo assim... Selena se xingou por isso, mas... apressadamente ela colocou a corrente ao redor do pescoço. Era leve e acolhedora. Depois de puxar as cobertas até a altura do queixo, a jovem fechou os olhos bem apertado e esperou que o sono viesse, ou que garras a puxassem para decapitá-la. Se não tinha sido um sonho, se tinha sido apenas uma alucinação... Selena agarrou o colar. Torne-se a campeã do rei. Poderia fazer isso. Ela faria isso, de toda forma. Mas quais eram os motivos de Helena? Erília precisava de um campeão, que um campeão do rei fosse alguém que entendia o sofrimento das pessoas. Isso parecia bastante simples. Mas por que Helena teve que lhe dizer isso? E como isso se encaixaria na primeira ordem? Encontrar e destruir o mal que espreitava o castelo. Selena inspirou para se acalmar, aninhando-se mais nos travesseiros. Que tola ela era por abrir aquela porta secreta no Samhain. Será que tinha causado tudo aquilo a si mesma? Selena abriu os olhos e observou a tapeçaria. Algo maligno vive nesse castelo. Destrua. Ela não tinha muito com o que se preocupar no momento. Ela cumpriria o segundo comando de Helena, mas e o primeiro?
Isso poderia lhe causar problemas. Não era como se ela pudesse sair investigando pelo castelo quando e onde ela quisesse também. Mas se houvessem ameaças de algum tipo, então não era apenas a vida de Selena que estava em risco. E embora fosse mais feliz se alguma força maligna, por algum motivo, destruísse Cain, Barrington, o rei e Caughton Romper, se Nehemia ou mesmo Cale e Dorian fossem de alguma forma feridos, ela nem queria imaginar. Selena inspirou e estremeceu. O mínimo que podia fazer era investigar a tumba em busca de provas. Talvez descobrisse algo em relação ao propósito de Helena. E se isso não levasse a nada, bem, ao menos ela teria tentado. A brisa fantasmagórica fluía para dentro do quarto com um cheiro de rosas, e levou um bom tempo até que Selena caísse em um sono perturbado. Capítulo 26. As portas do quarto foram escancaradas, e Selena se pôs de pé em um instante, com uma vela na mão. Mas Cale não reparou nela conforme entrou, com o maxilar contraído. A jovem murmurou e voltou para a cama. — Você não dorme nunca? Resmungou ela, e puxou as cobertas. Não ia celebrar até a 1ª hora da manhã? O capitão colocou a mão na espada enquanto puxava as cobertas e arrastava Selena da cama pelo cotovelo. — Onde você estava ontem à noite? A jovem afastou o medo que lhe fechou a garganta. De maneira alguma ele poderia saber sobre as passagens. E Selena sorriu para Cale. — Aqui, é claro. Você não me visitou e não me deu isso? Ela puxou o cotovelo da mão do capitão e agitou os dedos diante dele, exibindo o anel de ametista. Isso foi durante alguns minutos. E quanto ao restante da noite? Selena se recusou a recuar enquanto Cale estudava seu rosto. Então as suas mãos e depois o restante dela. Enquanto fazia, Selena retribuiu o favor. A túnica preta de Cale estava desabotoada em cima e levemente amarrotada, e os cabelos curtos do capitão precisavam ser penteados. O que quer que aquilo fosse. Ele estava com pressa. — Por que a agitação? Nós não temos uma prova essa manhã? Selena limpava as unhas enquanto aguardavam a resposta. Foi cancelada. Um capitão foi encontrado morto essa manhã. Xavier, o ladrão de Melisandre. Selena virou os olhos para Cale e então de volta para as unhas. — E imagino que você pense que eu fiz isso? Eu espero que não, pois o corpo estava semi-devorado. — Devorado? A jovem enrugou o nariz. Selena se sentou e as pernas cruzadas na cama, apoiando-se sobre as mãos. — Que nojento! Talvez Cain tenha feito isso. Ele é selvagem o bastante para tal coisa. O estômago de Selena estava contraído. Outro campeão encontrado morto. Teria algo a ver com o mal que Helena mencionara? As mortes do Devorador de Olhos e dos outros 2 campeões não tinham sido apenas infortúnios ou brigas de bêbados, conforme determinara a investigação. Não, aquilo era um padrão. E Cale suspirou pelo nariz. — Que bom que você encontra humor no assassinato de um homem. Ela se obrigou a sorrir para o capitão. — Quem é o candidato mais provável? Você é Danielle. Deveria saber melhor do que ninguém como são os habitantes da montanha Canino Branco. Cale passou uma das mãos pelos cabelos curtos. Você deveria tomar cuidado com quem você acusa. Embora Cain seja um brutamontes, ele é o campeão do Duque Perrington. — E eu sou a campeã do príncipe herdeiro. Selena jogou os cabelos para trás de um dos ombros. — Eu acho que isso significa que eu posso acusar quem eu quiser. Apenas me diga, simplesmente, onde você estava ontem à noite. Selena se endireitou e encarou os olhos castanhos dourados de Cale. — Conforme meus vigias podem atestar, eu fiquei aqui a noite inteira. Mas se o rei quiser me interrogar, eu posso dizer a ele que você também pode confirmar isso. Cale olhou para o anel e Selena escondeu o sorriso quando um leve rubor surgiu nas bochechas dele. — Eu tenho certeza de que ficará ainda mais feliz em saber que nós 2 não temos treino hoje. A jovem sorriu diante disso e suspirou de uma forma dramática quando ela deslizou de volta para debaixo dos cobertores e se aninhou com os travesseiros. — Eu tô tão feliz! E Selena puxou as cobertas até a altura do queixo e piscou os olhos para Cale. — Agora saia. Eu vou comemorar dormindo por mais 5 horas. Uma mentira. Mas o capitão engoliu. Ela fechou os olhos antes que pudesse ver o olhar intenso de Cale que ele lhe dirigiu. E então sorriu consigo mesma quando o ouviu sair do quarto batendo os pés.
Somente quando escutou o bater da porta, Selena se sentou. O campeão foi devorado? Na noite anterior, durante o sonho. Não, aquilo não foi um sonho, foi real. E havia aquela criatura guinchando. Será que Xavier foi morto por uma delas? Mas estavam na tumba. De maneira alguma poderiam estar nos corredores do castelo sem que alguém notasse. Algum verme deveria ter chegado ao corpo antes que fosse encontrado. Um verme muito, muito faminto. Selena estremeceu de novo, então saltou debaixo das cobertas. Ela precisava de mais algumas armas improvisadas e de um modo de fortificar as trancas nas janelas e nas portas. Mesmo enquanto ela preparava as defesas, Selena ficava se assegurando de que não havia nada com que se preocupar. Mas como algumas horas de liberdade à frente, a assassina carregou consigo tantas armas quanto pôde quando trancou a porta do quarto e entrou na tumba. Selena caminhava ao longo da tumba e resmungava consigo mesma. Nada. Ali explicava o motivo de Helena, ao qual poderia ser a fonte desse mal misterioso. Absolutamente nada. Durante o dia, um raio de luz do sol brilhou na tumba, fazendo com que todas as partículas de poeira parecessem neve caindo. Como era possível haver luz tão longe sob o castelo? Selena parou sob a fenda no teto e olhou para cima, para a luz que fluía por ela. Certamente as laterais da abertura reluziam. Eram cobertas de ouro polido, muito ouro. Significava que podiam refletir os raios do sol até lá embaixo. Selena caminhou entre os dois sarcófagos. Embora tivesse levado 3 das armas improvisadas, ela não encontrara qualquer traço do que quer que estivesse grunhindo ou guinchando na noite anterior. E nenhum traço de Helena também. Selena parou ao lado do sarcófago de Helena. A gema azul esverdeada, incrustada na coroa de pedra, pulsava sobre a luz fraca do sol. Qual foi o seu propósito ao me dizer para fazer aquelas coisas? Ponderou a jovem em voz alta, ecoando pelas paredes completamente entalhadas. Você está morta há 1000 anos, por que ainda se incomoda com Erília? E por que não pedir que Dorian ou Kay ou que Nehemia ou outra pessoa fizesse isso? Selena passou um dos dedos sobre o nariz, empinando de raiva. Eu achava que você teria coisas melhores para fazer no seu pós-vida. Embora tentasse sorrir, a voz de Selena saiu bem mais baixa do que a jovem queria. Ela deveria ir embora. Mesmo com a porta dos quartos trancada, alguém poderia aparecer em busca de Selena mais cedo ou mais tarde. E ela duvidava muito que alguém acreditasse se ela contasse que ela foi encarregada de uma missão muito importante pela primeira rainha de Adarlan. Na verdade, Selena percebeu e fez uma careta. Ela teria sorte se não a acusassem de traição e de usar magia. Isso certamente lhe garantiria o retorno para Endover. Depois de uma varredura final na tumba, Selena partiu. Não havia nada útil ali, e além disso, se Helena queria tanto que ela fosse a campeã do rei, então Selena não deveria passar o tempo todo caçando qualquer que fosse aquele mal. Isso provavelmente prejudicaria as suas chances de vencer. Na verdade, Selena se apressou a escada acima, a tocha projetando sombras esquisitas na parede. Se aquele mal era tão ameaçador quanto Helena o fizera parecer, então como ela poderia derrotá-lo? Não que a ideia de alguma coisa maligna habitando o castelo amedrontasse Selena ou algo assim. Não, não era isso mesmo. Selena bufou. Ela iria se concentrar em se tornar campeã do rei. E então, se ganhasse, sairia em busca desse mal. Talvez. Uma hora depois, ladeada por vigias, Selena erguia o queixo conforme caminhava na direção da biblioteca. Ela sorriu para os jovens cavalheiros conforme passavam e deu risinhos de escárnio para as mulheres da corte que encaravam o seu vestido rosa e branco. Não podia culpá-las. O vestido era espetacular e a assassina ficava espetacular nele. Até mesmo Rez, um dos mais lindos vigias apostos do lado de fora dos aposentos dela, o dissera. Naturalmente, não foi muito difícil convencê-lo a escoltá-la até a biblioteca. Selena sorriu com presunção para si mesma quando assentiu para um homem que passava, o qual erguia as sobrancelhas assim que a viu. Ele era imensamente pálido, reparou a jovem no momento em que o homem abriu a boca para dizer alguma coisa. Mas Selena continuou na direção do fim do corredor. Os passos dela se apressaram quando ouviu um burburinho de uma discussão de vozes masculinas ecoando pedras conforme se aproximavam em uma curva. Correndo um pouco mais, Selena ignorou o estalar de língua de Rez,
quando ela virou a esquina. Ela conhecia muito bem aquele cheiro, a mistura de sangue e fedor pungente de carne em decomposição, mas não esperava o que viu, semi-devorado. Era de um modo agradável de descrever o que havia sobrado do corpo minguado de Xavier. Um dos seus acompanhantes xingou baixinho, e Reis se aproximou de Selena, apoiando a mão levemente nas costas da jovem para encorajá-la a continuar. Nenhum dos homens reunidos olhou para Selena conforme ela passou, margeando a cena e reparando melhor no corpo ao fazer isso. O peito de Xavier fora aberto, e os órgãos vitais do ladrão tinham sido removidos, a não ser que alguém os tivesse retirado quando encontrou o corpo, não havia vestígio de órgãos, e o rosto longo do competidor, com a carne dilacerada, ainda estava contorcida em um grito silencioso. Aquilo não foi uma morte acidental. Tinha um buraco na coroa da cabeça de Xavier, e Selena viu que o cérebro dele tinha sido desaparecido. As manchas de sangue na parede pareciam indicar que alguém escrevera e depois borrara para apagar. Mas mesmo naquele momento, algumas inscrições permaneciam, e Selena tentou não ficar boquiaberta diante delas. Eram marcas de Weird. 3 marcas de Weird, formando um arco que deveria ter sido um círculo próximo do corpo. Pelos deuses, murmurou um dos vigias, enquanto deixaram para trás a comoção da cena de crime. Não era de surpreender que Cale tivesse tão desorientado aquela manhã. Selena endireitou as costas. Ele achou que ela tinha feito aquilo? Que tolo! Se quisesse derrubar os competidores um por um, ela faria de modo rápido e limpo. Uma garganta cortada, uma faca no coração, uma taça de vinho envenenada. Aquilo era simplesmente rudimentar e estranho. As marcas de Weird tornavam o assassinato mais que brutal, ritualístico. Talvez alguém se aproximou na direção oposta. Era Kova, o assassino cruel. Encarando o cadáver à distância, os olhos dele escuros e quietos como de um lago na floresta. Encontraram os olhos de Selena. Ela ignorou os dentes podres do competidor quando indicou com o queixo os restos mortais de Xavier. Uma pena, disse Selena sem parecer nem um pouco sentida, deliberadamente. E Kova riu e enfiou os dedos retorcidos nos bolsos das calças, velhas e sujas. O patrocinador dele não se incomodava em vesti-los de modo apropriado? Obviamente não. Seu patrocinador era ruim e tolo bastante para escolher Kova como campeão. Que pena, disse Kova, e deu de ombros enquanto Selena o ultrapassou. Lacônica, ela acenou com a cabeça e apesar de não querer, ela manteve a boca fechada conforme continuou pelo corredor. Havia apenas 16 deles agora, 16 campeões, e 4 deveriam duelar. A competição estava ficando cada vez mais rápida. Selena deveria agradecer a qualquer um que tivesse sido o Deus sombrio que decidira acabar com a vida de Xavier, pois, por algum motivo, não conseguia. Dorian girou a espada e resmungou quando Cale defendeu o golpe facilmente e rebateu os músculos do príncipe. Seus músculos todos doíam, as semanas sem treino, e o fôlego dele se detinha na garganta conforme golpeava rápidas vezes. Isso é o resultado de um comportamento tão fútil. Cale gargalhou e desviou para o lado para que Dorian tropeçasse para frente. Ele se lembrava da época em que as habilidades dos dois eram iguais, embora tivesse sido há muito, muito tempo. Dorian, embora gostasse de lutar com espadas, passara a preferir os livros. Eu tive reuniões e coisas importantes para ler, disse o príncipe ofegante, e ele investiu um golpe. Cale se defendeu e fez uma finta e então golpeou com tanta força que Dorian deu um passo para trás, e o capitão se irritou. Reuniões que você usou como desculpa para discutir com o Duque Perrington. Dorian atacou com a espada em um gesto amplo e Cale defendeu. Ou talvez estivesse ocupado demais visitando os aposentos de Sardotian no meio da noite. O suor pingava da testa de Cale. Há quanto tempo isso vem acontecendo? Dorian resmungou quando Cale passou para uma posição ofensiva e recebeu os golpes um após do outro com as coxas doendo. Não é o que você pensa, disse ele com os dentes trincados. Eu não passo as minhas noites com ela. Além da noite passada, eu só a visitei uma vez, e ela foi menos do que acolhedora, não se preocupe. Pelo menos um de vocês tem bom senso. Cale dava golpe atrás de golpe com tanta precisão que Dorian precisaria admitir. Por que você visivelmente
perdeu a cabeça. E quanto a você? Dorian exigiu saber. Você quer que eu comente sobre como você apareceu nos aposentos dela ontem à noite? Na mesma noite em que outro campeão morreu? Dorian fez uma finta, mas Kayle não caiu no ardil. Em vez disso, ele golpeou com força o bastante para que Dorian cambaleasse um passo para trás, lutando para manter-se em pé. Dorian fez uma careta diante da raiva que reluzia nos olhos de Kayle. Está bem, foi um golpe baixo, admitiu o príncipe, e ergueu a espada para desviar do outro golpe. Mas ainda quero uma resposta. Talvez eu não tenha uma. Como você disse, não é o que você pensa. Os olhos castanhos de Kayle brilharam, mas antes que Dorian pudesse replicar, o amigo mudou de assunto bruscamente. Como está a corte? Perguntou o capitão, respirando com dificuldade, e Dorian se encolheu. Era por isso que ele estava ali. Se passasse mais um minuto sentado na corte da mãe, ele perderia a cabeça. É tão terrível assim? Se cale, grunhiu Dorian, e bateu a espada contra a de Kayle. Deve ser excepcionalmente ruim ser você hoje. Eu aposto que todas as damas estavam implorando para que as protegessem do assassino sob seu teto. Kayle deu um sorriso discreto. Arranjar tempo para lutar com o príncipe enquanto havia um cadáver fresco no castelo era um sacrifício de Kayle que surpreendeu Dorian. O príncipe sabia quanto o cargo significava para o amigo. Dorian parou de repente e se endireitou. Kayle deveria estar fazendo coisas mais importantes naquele momento. Basta, falou o príncipe, embanhando o florete sem hesitar, e Kayle fez o mesmo. Os dois saíram da sala de luta em silêncio. Tem alguma notícia do seu pai? Perguntou Kayle com um tom de voz que indicava que sabia que algo estava errado. Imagino para onde ele foi. Dorian emitiu um suspiro longo, acalmando o fôlego. Não, eu não faço a mínima ideia. Eu lembro-me de quando nós éramos crianças e ele ia embora desse jeito, mas isso não acontece há alguns anos. Aposto que está fazendo algo particularmente ruim. Cuidado com o que você diz, Dorian. Ou o quê? Vai me atirar às masmorras? O príncipe não quis ser grosseiro, mas ele mal conseguiria dormir na noite anterior, e o campeão que tinha acabado de ser morto não ajudava a melhorar o seu humor. Quando Kayle não se incomodou em retrucar, Dorian perguntou. Você acha que alguém quer matar todos os campeões? Talvez. Eu entendo querer encerrar a competição, mas fazer de um modo tão pernicioso? Eu espero que não seja um padrão. O sangue de Dorian gelou. Você acha que tentarão matar Celaena? Eu coloquei mais vigias nos aposentos dela. Para protegê-la ou para mantê-la do lado de dentro? Os dois pararam na interseção entre os corredores, onde seguiram caminhos distintos para os seus aposentos. Que diferença faz? Perguntou Kayle baixinho. Você não parece se importar de um modo ou de outro. Você é a visita e não importa o que eu diga, e os vigias não o impedem porque você é o príncipe. Havia um tom de derrota e amargura sobre as palavras do capitão, e Dorian por um segundo se sentiu mal. Ele devia ficar longe de Celaena. Kayle tinha muito com o que se preocupar, mas então ele pensou na lista da mãe, e percebeu que ele também tinha várias preocupações. Eu preciso inspecionar o corpo de Xavier de novo. Eu verei você no salão do jantar essa noite. Foi tudo o que Kayle disse antes de seguir para os próprios aposentos. Dorian o observou partir. O caminho de volta à torre pareceu surpreendentemente longo. O príncipe abriu a porta de madeira que dava para os seus aposentos. Tirou as roupas e se dirigiu até a sala de banho. Tinha a torre inteira para si, embora os aposentos ocupassem apenas o andar superior. Eles forneciam um refúgio para qualquer um, mas naquele dia pareciam tão vazios. Capítulo 27. No fim daquela tarde, Celaena encarava o relógio de ébano da torre. Ele ficava cada vez mais escuro, como se de alguma forma absorvesse os raios agonizantes do sol. Sob o relógio, as gárgulas permaneciam estáticas. Não tinham se movido, nem mesmo um dedo. Os guardiões foram o que Helena as chamara. Mas guardiões de quê? Assustaram Helena o suficiente para mantê-la afastada. Certamente, se fossem o mal que Helena mencionara, a rainha simplesmente teria dito de vez. Não que Celaena considerasse procurar por ele no momento. Não se isso pudesse causar-lhe problemas, ou de alguma forma acabar por matá-la antes que sequer conseguisse se tornar campeã do rei. Mesmo assim, por que Helena tivera de ser tão evasiva com relação a tudo? Qual é a sua obsessão com essas coisas feias? Perguntou Neheme ao lado de Celaena. A assassina se virou para a princesa. Você acha que eles se movem?
São feitos de pedra, Lilian, disse a princesa na língua comum. O sotaque de Eowyn um pouco menos pesado. Ah, exclamou Selena sorrindo. Isso foi muito bom. Uma lição e você já consegue me envergonhar? Infelizmente, não se podia dizer o mesmo sobre o Eio de Selena. Nehemia sorriu. Elas parecem malignas, disse a princesa em Eowyn. E creio que as marcas de Uyrd não ajudem, disse Selena. Havia uma marca de Uyrd aos pés da assassina, e ela olhou para as demais. Haviam 12 no total, formando um grande círculo ao redor da torre solitária. Selena não fazia a menor ideia do que aquilo significava. Nenhuma das marcas combinava com as 3 que ela vira no local do assassinato de Xavier, mas tinha de haver alguma conexão. Então, pode mesmo ler essas marcas? Perguntou Selena à amiga. Não, respondeu Nehemia de forma rude, e se direcionou para as sebes que margeavam o pátio. E você não deveria tentar descobrir o que elas dizem, acrescentou a princesa sobre o seu ombro. Nada de bom virá disso. Selena fechou mais o manto sobre o corpo conforme ela seguiu a princesa. A neve começaria a cair em alguns dias, aproximando todos do Yuli e do duelo final, dali a 2 meses. A assassina aproveitou o calor do manto, lembrando-se muito bem do inverno que ela passara em Endover. O inverno era implacável quando se vivia às sombras da montanha Run. Era um milagre que Selena não tivesse sofrido ulcerações. Se voltasse, mais o inverno poderia matá-la. Você parece preocupada, falou Nehemia, quando Selena chegou ao seu lado e apoiou a mão no braço da amiga. Eu estou bem, respondeu Selena em Eowyn, sorrindo para tranquilizar a princesa. Eu só não gosto do inverno. Eu jamais vi neve, disse Nehemia olhando para o céu. Eu imagino quanto tempo a graça da novidade durará. Eu espero que o suficiente para que você não se incomode com a brisa nos corredores, as manhãs geladas e os dias sem a luz do sol. Nehemia gargalhou. Você deveria ir para Eowyn comigo quando eu voltar, e certificar-se de ficar o bastante para vivenciar um dos nossos verões escaldantes, e então vai apreciar as manhãs geladas e os dias sem sol. Selena já havia passado um verão escaldante no calor do deserto vermelho, mas contar isso a Nehemia apenas atrairia perguntas difíceis, e em vez disso ela falou. Eu gostaria muito de conhecer Eowyn. O olhar de Nehemia se deteve sobre a expressão de Selena durante um momento antes de a princesa sorrir. Então será feito. Os olhos de Selena se alegraram, e a jovem virou a cabeça para trás para que pudesse ver o castelo que se assomava sobre as duas. Eu me pergunto se Cale se entendeu na sujeira daquele assassino. Meus guarda-costas me disseram que o homem foi morto de maneira muito violenta. Para dizer o mínimo, murmurou Selena, observando as cores que se alteravam ao sol poente e se tornavam castanho, dourado e vermelho e azul. Apesar da natureza ostentadora do castelo de vidro, a assassina precisava admitir que ele ficava muito bonito de vez em quando. Você viu o corpo? Não permitiram que os meus guardas se aproximassem o suficiente. E Selena assentiu devagar. Eu tenho certeza de que você não quer saber os detalhes. Arrisque, insistiu Nehemia, em um sorriso contido. Selena ergueu uma sobrancelha. Bem, o sangue tinha sido esfregado por toda parte, nas paredes e no chão. Esfregado? Disse Nehemia baixando a voz até virar um sussurro. Não respingado? Foi o que pareceu, como se alguém o tivesse esfregado ali. Havia algumas daquelas marcas de Uyrd pintadas, mas a maioria já tinha sido apagada. Selena balançou a cabeça diante da imagem que se formou em sua mente. E o corpo do homem estava sem os órgãos vitais, como se alguém o tivesse aberto do pescoço até o umbigo e... Desculpe, você parece que vai vomitar. Eu não deveria ter dito nada. Não, continue. O que mais estava faltando? Selena parou por um momento e então disse. O cérebro dele. Alguém fez um buraco no topo da cabeça do homem e o cérebro dele tinha sumido. E a pele do rosto tinha sido rasgada. Nehemia assentiu, encarando um arbusto sem folhas diante das duas. A princesa mordeu o lábio inferior e Selena reparou que os dedos dela se dobravam e depois se abriam na lateral do vestido longo e branco. Uma brisa fria passou fazendo com que as diversas tranças finas de Nehemia oscilassem. O ouro trançado nos cabelos dela tilintou baixinho. Desculpe-me, disse Selena. Eu não deveria...
E uma passada ecoou atrás delas e antes que Selena conseguisse se virar, uma voz masculina falou: "Olhe para isso!" E a assassina enrijeceu quando Ken se aproximou, meio escondido às sombras da torre do relógio atrás dele. Verin, o ladrão tagarela de cabelos cacheados, estava ao lado do campeão. "O que você quer?" perguntou ela, e o rosto de Ken se contorceu em uma expressão de escárnio. De alguma forma, o homem tinha ficado maior. Ou talvez os olhos de Selena estivessem pregando uma peça na jovem. "Fingir ser uma dama não a torna uma", disse ele. Selena lançou um olhar para Nehemia, mas os olhos da princesa permaneciam em Ken, semicerrando enquanto os lábios dela estavam estranhamente inexpressivos. Ken não havia terminado, e a atenção dele se voltou para Nehemia. Os lábios do competidor se retraíram, e ele exibiu dentes brancos reluzentes. "Assim como usar uma coroa não torna você uma princesa de verdade. Não mais." Selena se aproximou do homem. "Cale essa sua boca, idiota, ou eu vou socar os seus dentes até a sua garganta e vou calá-la para você." Ken emitiu uma gargalhada pungente, logo imitado por Verin. O ladrão caminhou até as costas das duas e Selena enrijeceu, imaginando se, de fato, eles começariam uma briga ali. "A cachorrinha do príncipe late bastante", falou Ken. "Mas será que você tem presas?" Selena sentiu a mão de Nehemia sobre o seu ombro, mas a afastou quando deu outro passo na direção de Ken, aproximando-se o bastante para que o hálito dele chegasse ao seu rosto. Dentro do castelo, os guardas permaneciam caminhando, conversando entre si. "Você vai descobrir quando as minhas presas estiverem enterradas no seu pescoço", replicou Selena. "E por que não agora?" sussurrou Ken. "Vamos lá, bata em mim. Bata em mim com toda essa raiva que você sente toda vez que você se obriga a errar a mira de um alvo ou quando você diminui o seu próprio ritmo para evitar escalar as muralhas." "Bata em mim, Lilian", sussurrou Ken de modo que somente Selena pudesse ouvir. "E nós vamos ver o que aquele ano inteiro em Endover ensinou a você de verdade." O coração de Selena ficou acelerado. Ele sabia. Ele sabia quem ela era e o que ela estava fazendo. Selena não ousou olhar para Nehemia e esperou apenas que a compreensão da princesa da língua comum ainda fosse fraca o bastante para que ela não tivesse entendido. Verin ainda observava atrás das duas. "Acha que é a única cujo patrocinador está disposto a fazer qualquer coisa? Acha que o seu príncipe e o seu capitão são os únicos que sabem quem você é?" Selena fechou a mão em punho. 2 golpes e ele estaria no chão, lutando para respirar. E outro golpe depois disso e Verin estaria ao lado dele. "Lilian", falou Nehemia na língua comum e pegou a mão da amiga. "Nós temos afazeres. Vamos." "Isso mesmo", disse Ken. "Siga como um cachorrinho que você é." A mão de Selena tremeu. Se ela batesse nele, se entrasse em uma briga bem ali, os guardas teriam de separá-los e Kael talvez não a deixasse ver Nehemia de novo. Quem dirá sair dos aposentos após as lições ou mesmo ficar até tarde para praticar com Nox. Então Selena sorriu, gesticulou com os ombros e disse alegremente: "Vá se danar, Ken." Ken e Verin gargalharam, mas Selena e Nehemia foram embora, a princesa segurando a mão da assassina com força. Não era por medo ou raiva, mas apenas para indicar que ela compreendia, que ela estava ali. Selena apertou de volta a mão de Nehemia. Fazia tempo desde que alguém cuidava dela, e Selena teve a sensação de que poderia se acostumar com aquilo. Kael estava de pé com Dorian, às sombras do mezanino, olhando para baixo, para a assassina, enquanto ela socava o boneco no centro do térreo. Selena enviara uma mensagem ao capitão avisando que treinaria por mais algumas horas antes do jantar, e Kael convidara Dorian para assistir com ele. Talvez o príncipe visse por que ela era uma ameaça tão grande para ele, para todos. Selena grunhia, golpe após golpe, esquerda-direita, incessantemente, como se tivesse algo queimando dentro dela, que ela não conseguisse expurgar. "Ela parece mais forte do que antes", falou o príncipe baixinho. "Você fez um excelente trabalho ao deixá-la em forma novamente." Selena socava e chutava o boneco, desviando de golpes invisíveis. Os vigias à porta apenas observavam, com seus rostos impassíveis. "Você acha que ela tem chance contra quem?" Selena girou a perna no ar e acertou o boneco na cabeça. O objeto oscilou para trás. O golpe teria apagado um homem. "Eu acho que,
Se não ficar agitada demais e mantiver a cabeça fria quando duelarem, ela pode ter, mas ela é selvagem e imprevisível. Ela precisa aprender a controlar os seus sentimentos, principalmente essa raiva impossível. Era verdade, que eu não sabia se era por causa de Endover ou simplesmente porque ela era uma assassina. Qualquer que fosse a causa daquela raiva implacável, Selena jamais poderia se soltar por completo. Quem é aquele? Perguntou bruscamente Dorian quando Knox entrou no salão e caminhou até Selena. Ela pausou, esfregou os nós dos dedos envoltos em bandagens e limpou o suor dos olhos quando acenou para ele. É Knox, respondeu Cale. Um ladrão de Parent, o campeão do ministro Jovan. Knox disse algo para Selena que a fez dar risadas, e o ladrão também gargalhou. Ela fez outro amigo? Disse Dorian e ergueu as sobrancelhas, quando Selena demonstrou um movimento a Knox. Ela o está ajudando? Todos os dias. Eles costumam ficar depois das lições com os demais terminam. E você permite isso? Cale escondeu a irritação diante do tom de voz de Dorian. Se você quiser que eu acabe com isso, eu acabo. E Dorian observou por mais um momento. Não. Deixe que ela treine com ele. Os outros campeões são brutamontes e Selena precisa de um aliado. Isso é verdade. Dorian se afastou do balcão e caminhou até a escuridão do corredor além do mezanino. Cale observou o príncipe desaparecer, a capa vermelha oscilando atrás dele, e suspirou. O capitão reconhecia ciúmes quando via, e embora Dorian fosse esperto, ele era tão ruim quanto Selena em esconder as emoções. Talvez levar o príncipe até ali tivesse tido o efeito oposto ao que Cale pretendia. Com os pés pesados, o capitão seguiu o príncipe, esperando que Dorian não estivesse prestes a arrastar todos eles para sérios problemas. Alguns dias depois, Selena folheava as páginas amarelas e quebradiças de um volume pesado, revirando-se no assento. Assim como os inúmeros outros livros que ela tentara, era apenas páginas após páginas de incessantes rabiscadas. Mas valia a pena pesquisar se haviam marcas de Weird na cena do crime de Xavier e na torre do relógio. Quanto mais ela soubesse a respeito do que aquele assassino queria e por que e como ele estava matando, seria melhor. Essa era a real ameaça com que lidar. Não algum mal misterioso e inexplicável que Helena mencionara. É claro que havia pouco ou quase nada a ser encontrado. Os olhos da jovem doíam, e Selena ergueu o rosto do livro e suspirou. A biblioteca estava pouco iluminada e, se não fosse pelo som de Cale virando as páginas, estaria totalmente silenciosa. — Você terminou? Perguntou o capitão, e fechou o romance que ele lia. Selena não contara a Cale que Ken revelara que sabia quem ela era realmente, ou que havia uma possível conexão dos assassinatos com as marcas de Weird. Ainda não. Dentro da biblioteca, ela não precisava pensar em competições ou em brutamontes. Ali, ela podia aproveitar o silêncio e a quietude. Não, resmungou Selena, tamborilando os dedos sobre a mesa. É assim que você passa o tempo? O indício de um sorriso surgiu nos lábios do capitão. Tomara que ninguém mais descubra. Arruinaria sua reputação. Knox a deixaria por Ken. E Cale riu. Consigo mesmo, então abriu o livro novamente, reencostando-se na cadeira. Selena encarou por um momento, imaginando se o capitão pararia de rir dela se soubesse o que ela estava pesquisando, e como isso poderia ajudá-lo também. A assassina se ajeitou na cadeira. Esfregou um machucado feio na perna. Era resultado claro de um golpe intencional do bastão de madeira de Cale. Selena o encarou, mas o capitão continuou lendo. Ele era impiedoso durante as lições, obrigava a fazer todo tipo de atividade, caminhar sobre as mãos, fazer marabrasismos com facas. Não era nada novo, mas era desagradável. De alguma forma, no entanto, o comportamento de Cale melhorara. Ele parecia, mesmo um pouco arrependido de ter batido com tanta força na perna dela. Até que ele não era tão ruim. A assassina fechou o livro bruscamente, fazendo voar poeira pelo ar. Era inútil. — O que foi? Perguntou Cale, endireitando-se. — Nada, resmungou ela. O que eram marcas de Weird e de onde elas vinham? E mais importante, porque Selena jamais ouvira falar delas antes. Talvez estavam por toda parte na tumba de Helena. Uma religião antiga de um tempo esquecido? O que estavam fazendo ali? E na cena do crime? Tinha que haver uma conexão. Até então, Selena não aprendera muito. De acordo com um dos livros, marcas de Weird eram um alfabeto.
No entanto, segundo outro livro que ela lia, não existia gramática para reger as marcas. Tudo era feito apenas de símbolos que precisavam ser unidos e mudavam de significado de acordo com os detalhes no entorno. Eram arduamente difíceis de desenhar, requeriam extensões e ângulos precisos ou se tornavam uma coisa totalmente diferente. Pare de ficar irritada e chateada, brigou Cale. Ele olhou para o título do livro. Nenhum dos dois mencionaram o assassinato de Xavier, e Selena não conseguiu mais informações sobre o assunto. Lembre-me do que você está lendo. Nada, respondeu a jovem de novo, e cobriu o livro com o braço. Mas as sobrancelhas do capitão se franziram mais e Selena suspirou. É só sobre marcas de Weird. Aqueles relógios solares perto da torre do relógio. Eu estava interessada, então comecei a aprender sobre elas. Era uma meia-verdade, pelo menos. Selena esperou pelo escárnio e pelo sarcasmo, mas eles não vieram. Cale simplesmente falou. E? Por que a frustração? E ela olhou para o teto e fez um biquinho. Eu só consegui encontrar uma teoria radical e exagerada. Jamais soube da existência de nada disso. Por quê? Alguns livros dizem que o Weird é a força que une e governa Erillia. E não apenas Erillia, mas diversos outros mundos. Eu já ouvi falar, falou Cale, e pegou o próprio livro, mas os olhos do capitão permaneceram fixos no rosto de Selena. Eu sempre achei que o Weird fosse um termo antigo para sina ou destino. Eu também, mas o Weird não é uma religião, pelo menos não nas partes do norte do continente, e não está incluído na adoração à deusa e aos deuses. E Cale apoiou o livro no colo. Existe um motivo para isso, além da sua obsessão com aquelas marcas no jardim? Você está tão entediada assim? Eu estou, mas é preocupada com a minha segurança, ela pensou. Não. Sim. É interessante. Algumas teorias sugerem que a deusa mãe é apenas um espírito de um desses outros mundos, e que ela fugiu por meio de algo chamado Portal de Weird e encontrou Erillia, que precisava de forma e de vida. Isso me parece um sacrilégio, avisou Cale. Ele era velho bastante para lembrar, com mais vivacidade das fogueiras e das execuções de 10 anos antes, como teria sido crescer à sombra de um rei que comandara tantas destruições. Ter vivido ali quando famílias reais foram massacradas, quando videntes e praticantes de magia foram queimados vivos e o mundo caiu em escuridão e tristeza. Mas a assassina continuou, pois ela precisava descarregar o conteúdo da mente, caso todas as peças por algum motivo se encaixassem depois de elas dizer em voz alta. Existe uma teoria que diz que antes do Deus chegar, havia vida, uma civilização antiga, mas de alguma forma desapareceu. Talvez por aquele portal de Weird. As ruínas existiam, ruínas antigas demais para serem feéricas. Como isso se ligava aos assassinatos dos campeões estava além da sua compreensão. Ela definitivamente avançava às escuras. Cale colocou os pés no chão e apoiou o livro na mesa. Eu posso ser sincero com você? O capitão se aproximou e Selena se inclinou para se aproximar conforme ele sussurrava. Você parece uma lunática. E a assassina fez um ruído de nojo e se recostou de novo, bufando. Desculpe se eu tenho algum interesse na história do nosso mundo. Conforme você disse, parecem teorias radicais e exageradas. Cale começou a ler de novo e falou sem olhar para Selena. De novo. Por que a frustração? Ela esfregou os olhos. Porque... respondeu Selena quase choramingando. Porque eu quero apenas uma resposta direta para o que são as marcas de Weird e por que estão nos jardins daqui, entre tantos lugares. A magia foi expulsa sob as ordens do rei. Então por que algo como as marcas de Weird tiveram permissão de continuar ali? O fato de terem surgido na cena do crime significava algo. Você deveria encontrar outro modo de ocupar o seu tempo, disse ele e voltou ao livro. Em geral, vigias costumavam observá-lo na biblioteca durante horas, dia após dia. O que ele estava fazendo ali, então? Selena sorriu com seu coração acelerado, e ela olhou para os livros na mesa. Mais uma vez, a assassina revisou as informações que conseguira. Também havia noção dos portais de Weird, e qual parecia diversas vezes mencionar as marcas de Weird, mas a assassina jamais ouvira falar deles. Quando ela se deparou pela primeira vez com a teoria dos portais dias antes, parecera interessante, e Selena pesquisara profundamente em pilhas de pergaminhos, e somente encontrou teses mais confusas. Os portais eram coisas reais e invisíveis,
Os humanos não podiam vê-los, mas tais passagens poderiam ser conjuradas e acessadas por meio das marcas de Wyrd. Abriam-se para outros domínios, alguns bons, outros ruins. As coisas podiam passar do outro lado e se esgueirar para Erillia. Era devido a isso que muitas das criaturas estranhas e sinistras de Erillia existiam. Selena pegou outro livro e sorriu. Era como se alguém tivesse lido sua mente. Era um volume grande e preto intitulado Os Mortos Andam, com letras prateadas desbotadas. Ainda bem que o capitão não viu o título antes que a jovem abrisse, mas... Selena não se lembrava de ter escolhido aquele das prateleiras. O livro fedia, quase como terra, e o nariz de Selena se enrugou conforme ela virou as páginas. A jovem buscou algum sinal de marcas de Wyrd ou qualquer menção aos portais de Wyrd, mas logo descobriu algo muito mais interessante. A ilustração de um rosto retorcido, em putrefação, sorria para ela. A carne caía dos ossos e o ar resfriou. E Selena esfregou os braços. Onde ela havia encontrado aquilo? Como aquele livro escapara das fogueiras. Como qualquer um daqueles livros havia escapado das fogueiras do expurgo 10 anos antes. Selena estremeceu de novo, quase encolhendo-se. Os olhos vazios e selvagens dos monstros estavam cheios de malícia. Parecia que eles olhavam para ela. A assassina fechou o livro e o empurrou para a ponta da mesa. Se o rei soubesse que aquele tipo de livro ainda existia em sua biblioteca, ele faria com que todos fossem destruídos. Ao contrário da grande biblioteca de Orient, ali não havia mestres estudiosos para proteger os livros de valor inestimável. Kayle continuava lendo. Algo gemeu e a cabeça de Selena se virou na direção dos fundos da biblioteca. Era um ruído gutural, um som animalesco. — Você ouviu alguma coisa? Perguntou ela. — Quando planeja ir embora? Foi a resposta do capitão. — Quando eu me cansar de ler. Selena puxou o livro preto de volta para si. Folheou ele do retrato aterrorizante de coisa morta e aproximou a vela para ler as descrições de diversos monstros. Ouviu-se um barulho de arranhão vindo de algum lugar sobre os pés de Selena. Próximo, como se alguém estivesse raspando a unha no teto baixo. Selena fechou o livro bruscamente e afastou-se da mesa. Os pelos do braço dela estavam arrepiados, e a jovem quase tropeçou na mesa mais próxima, enquanto esperava que, de alguma forma, mão, asas, uma boca aberta e cheia de dentes surgissem e a agarrassem. — Você sentiu isso? Perguntou a assassina Kayle, que devagar e maliciosamente sorriu. Ele ergueu a adaga e a arrastou pelo chão de mármore, criando o som e a sensação exatos. — Seu babaca desgraçado! Grunhiu Selena. Ela agarrou 2 livros pesados na mesa e saiu da biblioteca pisando duro, certificando-se de deixar Os Mortos Andam bem para trás.